Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Estamos aqui mais uma vez com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, na Vila Isabel. A instituição fica ao lado do Vila Nova 1, na rua do Colégio Particular Sérvio, quase de frente aonde vende carvão. Nós estamos aqui nessa tarde abençoada de sábado, chegamos ao final de semana e que ele seja de muita alegria para todos nós. A temática desse sábado é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e o item 10 que Kardec fecha esse capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. E o item 10 ele tem o mesmo título do capítulo fora da caridade não há salvação. Veja que interessante, né? É importante que nós entendamos a questão da caridade, o que seja caridade. Por que não teremos salvação se não a praticarmos, não é? E Kardec fecha esse capítulo 15 trazendo Paulo, né, o apóstolo, explicações para nós importantíssimas acerca desse tema, dessa máxima, né? Ao ponto que Paulo afirma para nós, né, na máxima fora da caridade não há salvação, de que estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu com essa máxima. Mas por que, né, a prática da caridade define o destino dos homens, tanto na terra como no céu? Porque aqueles que a praticam ainda na terra encontram a paz e na vida espiritual acham graça diante de Deus Pai. Porque a pessoa que faz a caridade, ela se sente bem. A caridade é uma virtude de amor, uma virtude de desprendimento, né? De se colocar no lugar do outro, de fazer incondicionalmente aos irmãos, porque vê a humanidade como irmã, né? Todos como irmãos, porque Deus é o nosso Pai. Agora, por que a caridade, ao fazermos a caridade, ela brilha no céu, né? Como uma auréola santa, vem dizer Paulo, o apóstolo, para nós. Ela brilha na fronte dos eleitos e na terra ela se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Então nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus e resume tão bem os deveres do homem com essa máxima, né? Que é uma máxima de ordem divina, em que o homem ele será sempre reconhecido pelo bem que faz, pela caridade que pratica, porque dessa caridade vai exalar em torno dele, em torno de si, em torno de todos nós que a praticarmos, um perfume, não é? Um perfume capaz de nos tornar visto, de nos tornar reconhecido, de nos tornar pessoas iluminadas, aonde a nossa fronte terá luz. Então, quando nós vamos tecendo o conhecimento de Jesus, quando nós vamos percebendo a essência, a magnitude do seu conhecimento, do seu ensinamento e ainda o legado deixado pelos seus exemplos, e entendemos que o outro é nosso irmão, que o outro precisa da nossa parceria, da nossa ajuda, independente de ser um familiar, um conhecido ou não. O bem que sai de nós, que é virtude e vai de encontro com o outro que necessita, é o bem que vai de encontro a Jesus. Porque Jesus disse para nós:
Quando eu tive sede, me deste de beber, né? Quando eu tive frio, me agasalhaste. Quando eu tive doente, me visitaste. Então, quando eu tive preso, também me visitaste, não é? Então, veja que perguntaram para ele, mas quando que você estava nessas condições e nós fizemos tudo isso por você, mestre? E aí ele diz que a todo aquele que nós fizermos, não é, o bem em essência, é a ele que nós estaremos fazendo. Então, quando nós nos colocamos nessa condição de ser servos, porque nesse mundo, nesse planeta Terra de provas e expiações, onde muitos estão espiando, outros provando, mas tendo que viver uma concepção de causa e efeito, viver uma vida plena se libertando, aprendendo as oportunidades que nos é colocada à frente para nos aprimorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores e aumentar momentos mais felizes, mesmo que Jesus disse a nós: a felicidade não é deste mundo. Nós temos capacidade, habilidade e só precisamos ter atitude no bem, no amor, que é a verdadeira caridade, em nos doarmos, termos essa concepção que viemos para servir e não sermos servidos, assim como o Mestre Jesus nos ensinou. E aí nós vamos criando uma teia de relacionamentos enormes, abundante, que é toda a família universal, a família espiritual, além do restrito laço consanguíneo que nos prende, ou o círculo de amizade que nos circula. Mas vendo o outro como irmão, eu vou fazer exatamente a ele o que eu gostaria que me fosse feito quando eu estiver, não é, em necessidade, em busca de auxílio, em busca de socorro. Então, tudo que fizermos ao nosso irmão, ao nosso próximo, será Jesus que nós estaremos a fazer. E será Deus que decretou, né? Colocou, porque é uma ordem divina a questão da caridade. E aí ele vai dar graça e vai nos bendizer e vai nos abençoar mais e mais. Não tem como você fazer o bem e ele não retornar para você. Porque tudo que a gente faz volta, não é? É a lei de causa e efeito, é ação e reação, uma lei física do universo que nos rege. O universo conspira ao nosso favor. Então vamos fazer coisas boas, vamos aproveitar ser pessoas do bem o tempo todo, porque também o mal é força fluídica que volta para nós. E se nós queremos a paz no mundo e ter paz, nós precisamos ser os primeiros a exalar a paz, a fazer algo de bom que transmita a tranquilidade, que transmita uma paz, uma energia, uma serenidade, uma tranquilidade no viver. Quantas pessoas não sabem viver ou não aproveitam essa existência porque estão afogados na lágrima do não ter, do não possuir, porque esquece que a essência é ser bom, ser benevolente, ser fraterno, ser indulgente, ser misericordioso e ser caridoso. Quando eu desenvolvo essas virtudes do amor incondicional, da caridade, verdadeira prática do amor, do desprendimento, me colocando no lugar do outro sofredor, sem crítica, sem julgamento, sem interesse, sem barganha, né?
E aí eu começo a entender o propósito de Deus na nossa vida, na nossa existência terrena. Eu começo a perceber o que eu posso e como nós podemos fazer mais. E não tem como nos elevarmos, não tem como exalar a paz e a luz que há em nós, que é uma chama de amor que Deus colocou vivaz no nosso coração, no nosso interior, no momento da nossa constituição, no momento da nossa criação, né? Pelo Criador que é Deus, Pai amoroso, Pai justo, Pai bom, sem nos colocarmos à disposição dele, diante da sua vontade, diante da sua misericórdia, fazendo ao outro o que nós gostaríamos de receber, né? Porque essa caridade que brilha no céu como aurola santa na fronte dos eleitos, ela brilha lá no céu, porque aqui na terra o homem de boa vontade soube aproveitar a oportunidade, né? Porque aqui, aqueles que praticam a caridade já têm gravada no coração, né? Essa centelha imensa que brilha, que exala e que vai fazer com que qualquer pessoa o reconheça pela virtude, né? Que desprende e vai direto ao nosso irmão Jesus, que é o guia e modelo para a humanidade. E assim Deus, que é Pai, que nos governa, está nos amparando o tempo todo, independente de qualquer equívoco que já tivermos cometido, ou ainda as falhas que viermos a cumprir, a fazer, né? Porque nós estamos numa condição de aperfeiçoamento moral. Então, cada um de nós, independente de seita, de religião, de raça, de credo, nós ainda vamos cometer deslizes. Mas a maior virtude é não desistir, é persistir no amor de Deus em nós. E nesse foco de luz que a caridade possa nos envolver, para que assim nós possamos envolver o outro em auxílio, em mão estendida. Porque não é possível, né? Nos enganarmos fazendo o bem ao outro, aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, o Espiritismo ele não poderia, né, provar melhor a sua origem, como o Paulo apóstolo nos diz, que a origem do Espiritismo ela é um reflexo do mais puro cristianismo, né? Então, Kardec não poderia melhor trazer, né, ao apresentar como regra essa máxima: fora da caridade não há salvação. Nós vemos alguns irmãos dizerem, né? Eu sou da religião X, Y, mas a que mais faz caridade é o Espiritismo, é a religião de vocês, porque vocês têm um desprendimento que nós ainda não temos, que nós ainda não fazemos. Os meus líderes religiosos não agem como vocês agem. Então, nós não estamos citando nomes, não é? Mas alguns amigos e familiares de outras doutrinas já nos apontaram para nós e para tantos, né, de vocês, queridos ouvintes. E nós percebemos, né, que alguns líderes religiosos até enviam, né, alguns de seus fiéis na nossa porta, para que nós possamos exercer a caridade, para que nós possamos fazer o que o Mestre pediu, não é? Se colocar no lugar do outro, fazer a caridade para obter a salvação. E nós fazemos com maior amor, com maior desprendimento, com maior desprendimento, agora no limite das nossas forças, né? Porque a gente só pode colocar o chapéu onde a gente alcança.
mas com certeza aqueles que batem, a casa espírita, a doutrina não deixa de sair com algum auxílio. Porque nós precisamos entender também que nem sempre os nossos irmãos precisam da caridade material, porque a caridade ela se divide em duas: a caridade material, a caridade espiritual, a caridade moral. Então, emprestar os ouvidos, ter atenção, os olhos de ver o outro, perceber que o outro não está bem, perceber que algo está diferente. Então, você conhecer o outro, conviver com o outro, te dá a oportunidade de você começar a entender como é o outro, como ele está, o que deixa o feliz, o que deixa o triste, e quando ele se manifesta de alguma forma diferente do que você está acostumado a conviver, você percebendo, você já chama para conversar, você quer apoiar, você quer ajudar, porque isso também é caridade. Então a caridade moral é estender a mão, é fazer uma oração, é fazer uma visita, não é somente o ato de dar ao outro algo material que o outro necessite, uma carência, né, para suprir uma necessidade material. A caridade vai muito além, né? Muito além disso, ter a paciência de ouvir com os ouvidos que Jesus sempre, né, nos disse, ouvir com os ouvidos de ouvir, e muitos não entenderam isso. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro dessa forma, com atenção. Quantas famílias perderam a atenção uns aos outros, não tem mais uma reunião familiar, porque as pessoas não querem se desconectar dos seus aparelhos, dão atenção a quem está longe e não vive agora, o hoje, o presente, e depois às vezes vai chorar nas lápides, né? Então não é esse o sentido que é a caridade, que é a nossa atenção para o outro, para um ser humano igual a nós, né? Nós também precisamos ser humanos. E essa questão de ser humano é ser sensível, sensível às questões da necessidade, às questões do convívio, às questões dos sentimentos, das emoções que nos rodeiam o tempo todo. Se colocar no lugar daquele que está frágil, que está enfermo, que está dolorido com uma perda, não é? É se colocar no lugar do outro e tentar ajudar, amenizando a dor da fome, a dor da sede, a dor moral, não é? Por algo que aconteceu. É aliviar. Com Jesus, o fardo é mais leve e talvez aquele não despertou o sentimento, a convicção, né? Que é a certeza de que Jesus é nosso irmão amigo, é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. E o Pai, ele sempre vai nos ajudar, nos amparar, aliviar. Quando nós não conseguirmos, né, andar, ele vai proporcionar que o nosso irmão, seu filho, que é Jesus, nos carregue no colo. Muitas das vezes, né, as marcas na areia não são nossas, são do Mestre. E nós, muitas das vezes, nos questionamos e perguntamos e blasfemamos que, por incompreensão diante de uma dor tão forte, que nós, sem uma fé sólida, achamos que fomos abandonados pelo Pai. Pensamos que fomos abandonados por Jesus. E aí, mesmo diante de tanto conhecimento adquirido na infância, na adolescência, na juventude, vendo os nossos pais falarem para nós, seguindo um princípio de religiosidade, independente de qual religiosidade, nós sempre vamos ouvir falar, não é? De coisas maravilhosas, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que nós não vamos chegar a Deus, ao Pai Celestial, se não for por Ele, se não for por esse caminho, né? E então, muitas das vezes, mesmo sabendo de tudo isso, a dor é tão doída, não é? Que nós começamos a querer brigar com Deus, querer brigar com Jesus.
e achamos que não temos apoio, ajuda, e a misericórdia está presente o tempo todo, o tempo todo. E naquele momento que nós achamos que não tínhamos ajuda, que estávamos caminhando sozinhos, foi naquele momento que nós estávamos até sendo carregados no colo, porque ninguém para pensar, será que não poderia ser pior se eu conhecimento nenhum tivesse? A fé, ela oscila sim, nós temos altos e baixos o tempo todo, mas essa fé ela tem que ser lapidada, ela tem que ser aumentada cada dia mais. Nós precisamos nos fortalecer e não tem como nos fortalecer sem a prática da caridade, sem a prática do amor, da fraternidade entre irmãos, nos colocando no lugar do outro. Quando nós oferecemos flores, a nossa mão fica perfumada. Quando nós fazemos a caridade, aquela luz, aquele sentimento de amor, de gratidão, de paz, de tranquilidade, é sentido por nós. Nós não só proporcionamos ao outro, porque, aliás, nós temos que fazer sem esse interesse, essa interrogação. Será que ele ficou feliz? Se a pessoa ficou ou não ficou feliz, se foi grato pela ajuda que recebeu ou não ficou, isso daí não tem problema algum, porque é sempre entre eu e Deus ou outro e Deus. Né? Nós não precisamos esperar nada em troca, não precisamos, não devemos e não podemos, porque senão não é caridade, não é virtude de desprendimento, não é o amor, que é a caridade em ação. Então, quando nós damos, por exemplo, uma bolsa de roupa para alguém, logo o outro está a caminho para nós. Quando nós fazemos o bem para alguém, alguém está logo fazendo um bem para nós, porque nós atraímos com essa luz, com esse perfume da caridade que exala, que espalha em torno de nós, nós vamos atraindo coisas boas, não é? Coisas maravilhosas vão nos acontecendo. Então, a vida, eu costumo dizer e repetir, ela só estica ou encolhe, conforme a vontade de cada um. Seja pessoas do bem, faça o bem porque o bem faz bem. Agora, aquelas pessoas avarentas que fica pensando, eu não vou fazer porque amanhã, e como é que eu vou ficar amanhã? Né? Quem muito dá o que tem, a pedir vem. Não sei se vocês recordam de uns provérbios egoístas, né? Que nós já ouvimos por aí. Algumas pessoas viveram esse lema, né? E se nós pararmos para observar a sociedade hoje, quantos que vivem assim? E isso independe de grau social, se é baixa, média, né? Ou alta sociedade, nível social, sabe por quê? Nós vemos pessoas avarentas que pensam assim. Nós vemos pessoas ricas, com poder aquisitivo, com riquezas que pensam assim, em não fazer o bem, né? Com medo de perder, com medo de acabar o seu tesouro, não querendo dividir, não querendo compartilhar, enquanto muitos também, em contraposição a isso, e que maravilha, com pouco que tem ele ainda divide. Né? Hoje eu tenho este pão, mas o meu irmão não tem, então nós vamos dividir, que ao menos hoje nós temos o que comer, não vamos morrer. Amanhã Deus proverá. Então essa certeza que amanhã Deus proverá, e Ele proverá mesmo, porque Ele não deixa seu filho desamparado, Ele não deixa seu filho no relento, com fome, com sede. Ah, mas por que então tem tanta gente com fome, com sede, com frio? Lembra que eu falei da vida estica ou encolhe conforme a vontade de cada um? Não teve um princípio de vontade, de interesse, de busca, de luta constante, de busca para
saciar a sua necessidade, para sanar o que ainda está pendente, porque muitos se acomodam, cruzam os braços e olham para o céu. As coisas não vão cair do céu, não é esse Pai provedor, não é essa forma de prover. Você precisa dar o seu melhor, você precisa se esforçar em fazer acontecer, não é? Para que aí sim, Deus, vendo o seu esforço, a sua benevolência para consigo mesmo, a sua fraternidade, porque o amor e a caridade para mim fazer ao outro, eu preciso fazer a mim primeiro, porque senão eu não tenho condição de fazer ao outro. Primeiro eu tenho que amar, e isso não é um clichê, isso não é um egoísmo, porque ninguém pode ajudar ninguém se não estiver bem. Se você é uma pessoa que está em desequilíbrio emocional, que está passando por um problema, uma dor imensa, né, diante de uma perda de um familiar, você está na condição de ser consolado, de ser amparado, de ser envolvido, de receber as preces. Não que você não possa fazer prece para outro irmão, pode, mas você não está numa condição de consolar. Primeiro você tem que voltar para dentro de si, se consolar, se apoiar, buscar ajuda. Agora sim, eu passei pela dor, eu me equilibrei, eu serenei meu coração, agora eu estou em paz comigo mesmo, estou em paz com Deus, sem revolta alguma, resignado, e o meu exemplo vai servir para que eu possa ajudar aquele que está vivenciando o que eu passei. Aquele que está com a dor moral, com a dor sofrida, com a dor espiritual da perda ou de qualquer outra situação, porque eu passei, porque eu venci, porque eu acreditei em Deus, eu fui capaz e eu estou aqui firme, de pé. Então hoje eu sou testemunho, eu posso ajudar o meu irmão. Então veja que se você não está nessa condição, como você vai estender a mão para o outro? Que firmeza de propósito você vai passar? Nenhuma, né? Então nós precisamos estar bem conosco mesmo, em equilíbrio, em essência de amor, com a caridade primeiramente voltada para nós, para assim nós entendermos, ó, funciona, vale a pena confiar, acreditar, ter fé. E agora eu vou exemplificar através do meu testemunho para o outro, vou envolver o outro numa psicosfera de amor, um perfume da caridade, e vou fazer o que estiver ao meu alcance para ajudar o outro a se erguer e mostrar como que a caridade, como que o amor que se desprende em nós, de irmos de encontro ao outro, resolve as nossas questões também, porque vai nos ajudar, vai dar mais força, mais segurança, né, para nós. Agora, será que é possível cometermos enganos ou nos transviarmos se deixarmos nos guiar pela caridade? Com toda certeza não, né? Por isso, Paulo nos ensina a submeter todas as nossas ações ao governo da caridade, pois a consciência sempre nos apontará o caminho da paz e o caminho da fraternidade. Então, meus irmãos queridos ouvintes, aquele que pratica a caridade, que pratica o amor para com o irmão, tem esse desprendimento, ele jamais vai cometer engano algum. Ele vai ser abençoado, ele vai ser envolvido numa psicosfera de força, de luz, de energia. E a proteção a esses irmãos são tão grandes, né? Eles são luzes na terra e essas luzes chegam no céu, auxiliando os nossos irmãos em sombra, que a espiritualidade benfazeja, a espiritualidade de luz mais iluminada que nós, mais elevada que nós, aproveita dos nossos exemplos, da nossa condição de aprendiz, nos aperfeiçoando cada dia mais,
para mostrar que esses irmãos que aqui estiveram em terra conosco e ainda não entenderam tanto a essência dessa prática fora da caridade não há salvação, a nos mostrar para sermos guias para eles, porque lá eles conseguiram, eles estão conseguindo, vocês estiveram lá, vocês também podem, vocês também são capazes. Vamos despertar para a luz. Então não tem como despertar para a luz a não ser por meio da caridade. Eu vou convidar vocês agora para a gente ouvir um momento musical, uma linda canção. E não sai daí não. Fique ligadinho conosco que nós já voltamos, né, após a música para continuar a discussão dessa máxima maravilhosa que é a caridade. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível
impossível não fazer de ti meu ideal. Meu ideal. Boa tarde, queridos ouvintes. Retornamos com o programa Uma Razão para Viver, após essa linda melodia, essa música que envolve-nos positivamente, clareia nossa alma, nos faz refletir coisas boas. Como é bom, né? Ouvir boas músicas. Nós estamos aqui na tarde de hoje discutindo um pouco sobre Fora da Caridade Não Há Salvação. Esse título é o item 10 do capítulo 15, que também tem esse título lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade Não Há Salvação. Você, ouvinte querido, que ligou o seu rádio neste momento, esse programa Uma Razão para Viver é a realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Todos os sábados nós temos o programa das 17 às 18 horas e você pode nos acompanhar. Olhar o tema nas redes sociais, no Facebook, com antecedência, discutir o tema, deixar perguntas, né, no Facebook do programa Uma Razão para Viver. Você que ainda não conhece a nossa instituição, ela fica no bairro da Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, ao lado do Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas ocorrem nas segundas e quintas 20 horas. Na quarta às 19h30. Ficaremos muito felizes com a visita de vocês. Nossas campanhas permanentes continuam. Roupa boa para sair para o bazar, que mantém a casa. A campanha do quilo, que é permanente para as nossas famílias cadastradas. E as peças de enxovais de bebê, porque nós fazemos os kits para as gestantes carentes. Doamos, às vezes, no mês 6 kits a 10 kits. Já passou até desse número. Tem mês que não tem, né? Gestante ganhando bebê. E tem mês que tem muitas, né? Então, nós estamos sempre na nossa casa, nos dias de reunião pública, fazendo, né, esses cadastros e auxiliando conforme nós pudermos. Quem vos fala é Daura Alves e é um prazer muito grande estarmos aqui nessa tarde linda de sábado discutindo esse assunto tão importante que Jesus deixou para nós, uma máxima que é uma conduta, né? É uma regra divina que devemos seguir para obtermos assim a salvação. Nós falamos aqui no primeiro momento muitos assuntos bacanas, né, que Paulo, o apóstolo, trouxe para nós, que a caridade, ela destina o homem tanto na terra quanto no céu, né, mostrando qual vai ser o caminho dele, o que ele vai receber, porque essa caridade praticada aqui na terra, ela proporciona uma elevação, uma grandeza no coração, né? Aonde Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. E já no céu ela é uma auréola santa na fronte dos eleitos, né? Onde aqueles irmãos que praticarem em terra e estão hoje no céu, eles recebem as bênçãos, as graças do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todos nós. Então é muito interessante nós entendermos cada vez melhor, porque não é o espírita que é reconhecido como verdadeiro espírita na prática da caridade e o cristão conhecido como cristão na verdadeira prática da caridade. Tanto espírita como cristão é uma e a mesma coisa. E à medida que vai se permitindo, né, essa prática, vai fazendo o bem, vai desprendendo essa virtude, vai sendo reconhecido que cristão somos todos, né? Aqueles que se colocam no lugar do irmão necessitado, que auxilia, que estende a mão
porque somos aqueles que estamos sendo conduzidos por Deus, aprendendo o ensinamento de Jesus, os exemplos por Ele deixado e querendo, trilhar esse caminho para nos aperfeiçoarmos. E uma pergunta interessante é que se nós não fizermos o mal, o mal não sendo praticado por nós também é uma prática assim da caridade, isso faz com que a gente possa refletir, porque na prática do bem, o que conta não é o mal que deixamos de fazer, mas é o bem que conseguimos realizar, porque lá no Livro dos Espíritos está dizendo para nós, os Espíritos, segundo Kardec perguntou, porque não adianta eu não fazer o mal e deixar de fazer o bem. Eu preciso fazer esse bem no limite das minhas forças, em prol do meu semelhante, se colocando no lugar dele, querendo o melhor para ele, assim como eu gostaria de receber o melhor, de querer ajuda quando eu precisasse de alguma coisa, uma palavra amiga, um pão. Então nós precisamos oferecer, não com interesse, em nada em troca e cobrança, mas fazer incondicionalmente, porque o outro é meu irmão, porque ele é filho do mesmo Pai celestial que é Deus. Então, quando eu tenho essa atitude benéfica, positiva, eu estou praticando o bem, estou seguindo o bom caminho, estou praticando a caridade. Porque uma atitude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Então, para fazer-se o bem, em si torna a ação da vontade. Se eu não tiver vontade de fazer o bem, a caridade, praticar a caridade, eu não vou conseguir sair do lugar, E para não se praticar o mal, as mais das vezes basta a inércia e a despreocupação. Agora, como é que eu posso dormir em paz, despreocupada, se tem um irmão meu passando frio, passando fome, com sede, dormindo na rua? Então, quando essas coisas não me incomodam, não faz, diferença nenhuma no meu emocional, no meu pensar e no meu agir, eu não estou vendo esse semelhante como irmão. Então eu ainda não aprendi nada, dos ensinamentos, dos exemplos de Jesus. E a salvação do espírito, ela não depende, de nenhuma religião em particular, porque as religiões ela têm a função de esclarecer as pessoas na prática do bem que conduz a Deus, mas não lhes garante a salvação do espírito, porque vale aqui lembrar que não vai adiantar eu ficar gritando Senhor, Senhor, para herdar, o reino dos céus. Eu não posso, pensar que vai ser tão fácil eu simplesmente falar assim e conseguir as portas abertas para mim. Não é dessa forma. Eu preciso me exercitar, eu preciso me conduzir, porque para adentrarmos as portas do céu é necessário, portanto, os ensinamentos, que nos conduzem a Deus. Estes ensinamentos só podemos encontrar no Evangelho de Jesus, cuja principal lição pode ser resumida nessa máxima que nós estamos estudando aqui hoje, que é fora da caridade não há salvação. Então, não adianta eu estar no templo orando, mas não praticando o bem, não tendo virtude, não tendo desprendimento. Então, nós precisamos nos colocar no lugar do outro e entendendo tudo isso que Jesus exemplificou para nós, não é? Nós espíritas precisamos muito agradecer a Deus por nos haver permitido, diz Paulo, de gozar a luz do Espiritismo para compreendermos melhor os ensinos do Cristo, porque os Espíritos nos traz de forma esmiuçada, de forma mais fácil,
para que possamos decodificar a mensagem através das parábolas, né? A forma alegórica que Jesus se referia do cotidiano que ele vivia entre aquele povo, que nos ajuda a trilharmos dessa forma o bom caminho, a sermos melhores a cada dia, praticarmos bem esta máxima, sendo assim um bom espírita e um bom cristão, porque sendo bom espírita e o bom cristão uma e a mesma coisa, esses nossos irmãos de qualquer religiosidade, em nos observando, reconhecerão que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargos da seita a que pertence, diz Paulo o apóstolo para nós nessa mensagem, né, em Paris, em 1860, e que Kardec colocou para nós, fechando esse capítulo, sintetizando muito bem, para que nós possamos entender, né, o quanto nós podemos fazer, porque nós podemos fazer muito mais, e muitas das vezes nós nos limitamos. Contudo, vemos ainda neste século tanta intolerância religiosa entre os irmãos e concluímos esse chamamento, esse chamado, essa atenção à reflexão de nossas práticas, né? Pontuando de que a religião ela não é o fim, ela é o meio, não salva, ela esclarece. Apenas a ação permanente no campo da caridade nos conduz a Deus. Então, para que a intolerância religiosa? Para que essa briga em se achar que é melhor? Né? Não existe o melhor e o pior. O que nós precisamos é fazer esforço para nos melhorar a cada dia mais, entendendo que essa prática é que nos vai dar a salvação. Não importa se eu sou espírita, não importa se eu sou católico, protestante, se eu praticar a caridade, os ensinamentos de Jesus, todas as leis ali estão contidas, né? Todos os profetas, eu vou chegar a Deus, né? Então não adianta eu querer algo bom só para mim, para minha família, e o que não é bom eu dou para o próximo, né? Eu vou dar coisas estragadas para o próximo, um relógio estragado que não funciona, um par de tênis descolado que não dá para usar, uma roupa toda manchada que não dá para sair. Então, quando eu faço isso, sabendo que aquilo ali não é útil para mim, né, que eu não usaria dessa forma, por que eu vou dar para o meu irmão? O meu irmão merece qualquer coisa, ele pode ficar de qualquer jeito. Então, quando eu me coloco, não é, de corpo, alma, coração mesmo ali no lugar do outro, tendo empatia, eu vou fazer exatamente o que é certo, o que é digno, o que é correto, não é? E aí o nosso Mestre Jesus se felicitará, ele ficará contente com a nossa atitude, porque vai ser uma atitude verdadeira. E a cada vez nós vamos melhorando mais. Nós não precisamos nos preocupar, por exemplo, com aquele irmão que ainda está equivocado, com aquele irmão que só vai no templo, não é? E que ele ainda não faz a caridade, ele ainda não despertou essa essência de amor ensinada pelo Cristo. Ah, mas lá ensina o Evangelho, lá ensina a fazer caridade e a pessoa não faz. Nós precisamos ter a caridade também da indulgência, do perdão, da misericórdia. E entender que o outro não despertou para a luz, não despertou a consciência, não refletiu o quanto ele pode fazer mais e ser uma pessoa virtuosa e ser uma pessoa melhor. Então, nada exprime, né, com mais exatidão esse pensamento de Jesus que resume, né, resume tão bem os deveres do homem na terra, em ajudar uns aos outros, né, espalhando a caridade, porque aquele que faz a caridade, ele está envolvido numa psicosfera de amor, ele exala um perfume diferente, e ele vai ser reconhecido em qualquer lugar.
e ele é muito amparado, muito envolvido, porque faixas de luz também chegam nele, através da gratidão, das preces daqueles que o envolvem, que o emanam em sua direção, por ele ser essa pessoa virtuosa, do bem, se colocar no lugar do outro. Tudo que nós fazemos volta para nós, então nós precisamos viver cada vez melhores, né? Nessa prática de amor e de caridade. Nós queremos desejar um domingo abençoado, né? Amanhã, que todos possam ter aí um iniciar de semana cheio de luz, de bênçãos, de produtividade, de amparo. Nós pedimos a Deus, a espiritualidade amiga, as bênçãos, a recuperação dos doentes nos hospitais, nas clínicas, que as suas bênçãos e a sua paz cheguem nos orfanatos, cheguem nos asilos, nos presídios, nas casas de passagem, nas clínicas de dependência química, onde nossos irmãos estão lutando, né, para ficarem saudáveis da mente, do corpo e do espírito, e eles vão conseguir. Nós cremos que essa paz chegue de uma forma pacificadora nos países em guerras, despertando o coração dos homens de boa vontade, que essa paz chegue nos nossos irmãos nas calçadas, perambulando pela rua fora, em vários lugares, que eles encontram anjos bondosos que pratiquem a caridade, a benevolência, a fraternidade, que eles consigam o alimento, o calçado, a roupa, a bebida, né? Uma água que sacia a sede. Muitas das vezes essa sede não é de um líquido, não é de uma bebida, não é de uma água, mas é uma sede de uma palavra amiga, de um apoio, de uma oração, que esses irmãos tenham todo o amparo, todas as bênçãos necessárias para que eles possam despertar para a luz, possam despertar para o amor de Deus, possa despertar para a prática da caridade, porque até aquele que não tem nada ou que pouco tenha, ele não é tão pobre que não possa doar algo, porque a caridade que nós falamos aqui não é apenas uma caridade que se resume no ato de dar algo material, mas ela transcende muito além, ela vai muito além disso, porque é a caridade moral, é a caridade virtuosa que desprende de você e vai de encontro ao outro pelo desejo de fazer o bem. Muitas das vezes nós não temos o potencial, né, o financeiro necessário para ajudar tantos que nós gostaríamos de ajudar, fazer tantas benesses que nós gostaríamos de realizar, mas a nossa intenção é verdadeira, a nossa intenção é pura, e diante das nossas súplicas para que nossos irmãos consigam se reerguer, que eles consigam se despertar, que eles consigam o amparo, a ajuda, com certeza. Essa prece é restabelecedora, ela é revitalizadora e ela é provedora de anjos ao encontro desses irmãos que necessitam de auxílio e que nós estamos, num momento, né, incapacitados, impossibilitados de realizar a ajuda que gostaríamos. Então nós podemos fazer prece por nossos irmãos pelo mundo afora. E aí, como que eu vou orar para aqueles irmãos que estão na guerra, morrendo na guerra, se não são nada meus, se não são a minha família, o meu sangue? Mas a maior família é a espiritual. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai que é Deus. E como eu não vou me importar com aquele que está do outro lado do mundo, que é meu irmão? Então, uma prece é um facho de luz que chega, é uma coragem que chega, é uma vibração positiva de bom ânimo, de motivação,
de fé e principalmente de esperança que tudo vai passar, tudo tem uma razão de ser e Deus está no controle de todas as situações, porque há necessidade da guerra, da destruição, como também da conservação, do progresso, não é? Então, do escândalo, mas ai daquele que o cometa. Então, nós devemos viver bem, viver numa paz, com amor, para que assim nós possamos ser luz na vida um do outro, exalando o perfume da caridade e a luz no mundo, a luz no universo. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver. E agora nós vamos, dando boa noite, porque chegamos à noite. E que a nossa noite seja muito abençoada, seja de muito amparo e muita proteção. Fiquem na paz de Jesus, meus queridos irmãos, ouvintes de todos os sábados. Gratidão a Deus. Que assim seja. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro,
bem que eu te farei.